Meus queridos, a palavra de Deus nessa noite em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32. As crianças podem descer, Maria. Hoje permanecem, né? Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus queridos, alguns defendem a ideia de que o mundo está em evolução. Alguns defendem a ideia de um aperfeiçoamento humano. Mas o que nós observamos é que o ser humano, em especial, está se embrutecendo dia após dia, tornando-se mais egoísta, violento, desrespeitador. O antigo filósofo Diógenes andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa, procurando algum homem honesto. Mas nós diríamos que se nós andarmos com a lanterna buscando alguém que seja essencialmente bondoso, teremos dificuldades para encontrar. Martin Luther King, pastor, prêmio Nobel em 1964, disse: nós aprendemos a voar à semelhança dos pássaros. Nós aprendemos a nadar à semelhança dos peixes. Mas nós não aprendemos a nos relacionar em bondade uns para com os outros. Meus queridos, a bondade é, antes de mais nada, um atributo que pertence a Deus. E que nós só podemos vivenciar a bondade por meio de um relacionamento de fé, de comunhão com o Senhor, de tal forma que aquilo que pertence a Deus possa se refletir na nossa vida e nós também possamos ser bondosos em nossos diversos relacionamentos. Este texto bíblico que nós lemos retrata a igreja nos seus tempos primitivos, vivendo em comunhão, em amor cristão e fé. Mas a nossa proposta não é nem falar sobre a igreja nos seus tempos primitivos, mas falar sobre um dos personagens da igreja nos seus tempos primitivos, que se destacou pelo fato de ser um homem bom. Barnabé, que significa filho da consolação. Era um homem cheio de fé. Era um homem cheio do Espírito Santo e, como tal, desenvolvia e praticava a bondade na sua vida.
Temos alguns registros a respeito deste homem nos anais da igreja cristã, conforme nos relata o historiador Lucas no livro de Atos. Aqui ele apresenta, participando daquele momento de bondade da igreja, de comunhão da igreja, mas ele se apresenta também na igreja de Jerusalém, atuando na mesma, posteriormente, atuando na igreja de Antioquia, e depois participando das viagens missionárias, levando o evangelho para outros lugares. Meus irmãos, nós precisamos aprender com Deus a sermos bondosos, porque quanto maior é o egoísmo do mundo, a maldade do mundo, certamente mais pode se destacar a bondade do povo de Deus, a bondade cristã, que não é algo natural nosso, mas é algo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nessa noite, então, nós veremos a respeito da procura por pessoas boas. Meus irmãos, eu quero considerar aqui, em primeiro lugar, que pessoas boas, homens bons, são aqueles que mostram generosidade na vida. Precisamos ser generosos. A igreja primitiva não havia desenvolvido ainda um sistema de governo como nós temos hoje. Nós temos hoje na igreja o conselho que administra a igreja. Nós temos a junta diaconal, que cuida da ordem, mas a junta diaconal também que leva o socorro a pessoas necessitadas. Há pouco o presbítero Marcelo falou a respeito da consagração dos dízimos, para que haja mantimento na casa de Deus, para que as diversas necessidades na igreja possam ser supridas e também irmãos que passam por dificuldades possam ser supridos. A igreja primitiva ainda estava em um processo caminhando para se organizar. E começou um movimento na igreja em que as pessoas traziam à igreja os seus recursos, e alguns entendendo que a volta de Jesus seria iminente, eles diziam: para que conservar os nossos bens? Vamos trazê-los à igreja. Assim procedeu Barnabé, com generosidade naquele momento, evidenciando tratar-se de um homem de um coração generoso, participando daquele ato. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo muito pronto a subtrair. Passei a semana em São Paulo, preocupado com o computador, preocupado com o celular, e quando eu retorno, a gente começa a receber ligação de todo lado. Números desconhecidos de São Paulo, do Espírito Santo, do Paraná, do Rio de Janeiro. E a gente sabe do preparo das pessoas para os golpes. De alguma forma eles querem tirar, querem subtrair, querem levar vantagem, sem se preocupar com o semelhante. 2 botânicos norte-americanos, fazendo uma pesquisa na África, adentraram a savana africana. De repente, eles se dão de frente a frente com um leão. Assustados com aquele animal feroz. Um deles rapidamente se abaixa e começa a tirar as botas para colocar um tênis. O outro disse: deixa de ser bobo. Você acha que você vai correr mais do que esse leão? Sabe o que ele respondeu? Não, eu não corro mais do que o leão, mas correndo mais do que você já está bom.
Meus irmãos, isso ilustra a natureza humana nesse mundo. Parece que nós estamos em uma savana, cercados por animais ferozes. A dificuldade de confiar no ser humano. É essa a realidade que nós enfrentamos nesse mundo. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos um quadro totalmente diferente daquele que não veio para tirar, daquele que veio para oferecer. Se tornou homem, ofereceu o seu tempo, ofereceu a sua bondade, ofereceu os seus ensinos, ofereceu a sua atenção, ofereceu o seu amor e ofereceu a sua própria vida na cruz por nós. Exemplo maior de generosidade nós encontramos em Jesus. Meus amados, à nossa volta existem pessoas necessitadas, espiritualmente necessitadas. Não poucas, muitas pessoas espiritualmente necessitadas. Esta organização nossa, com 2 cultos de um tempo para cá, se torna um desafio para nós. Sabem qual é o desafio? Quando esse templo foi construído, com esta visão aqui que nós temos da cidade, isto foi estratégico, não é, Marco Antônio? Foi estratégico para nós olharmos e percebermos que lá fora tem uma cidade, tem um povo, tem um mundo espiritualmente necessitado. E aí entram os 2 cultos, que abrem espaço e que deixam bancos vazios e espaço para novas pessoas. A generosidade que nós precisamos ter. Aquela generosidade do Senhor Jesus, que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. E nós podemos caminhar em busca das pessoas, para que elas conheçam o amor de Deus, para que elas tenham esperança na vida, para que elas sintam-se acolhidas pelo Senhor, para que elas possam se ingressar em um meio e em um contexto de pessoas que formam um corpo, que amam e que podem caminhar, umas ajudando as outras. Um mundo espiritualmente necessitado, emocionalmente necessitado, materialmente necessitado. Ah, meus queridos, precisamos aprender a sermos bondosos, agindo com generosidade. E isso deve acontecer começando com as pessoas que estão mais próximas de nós, a começar dentro de casa, no relacionamento da família, sendo generosos uns para com os outros, ajudando uns aos outros, estendendo a mão uns aos outros, no contexto nosso de igreja, sendo generosos em nossos relacionamentos, cuidando uns dos outros, abraçando uns aos outros em suas necessidades. Procura-se pessoas bondosas, que possam agir com generosidade. Nessa noite, é a noite para você dizer: Senhor, me ajude a ser mais generoso. Mas, irmãos, um outro aspecto da bondade que queremos destacar é que a pessoa bondosa, além de ser generosa, é aquela que acredita nas pessoas. A construção de nossas vidas, meus amados, decorre de múltiplas participações.
Nós dependemos de tantas pessoas, de tantas compreensões, de tantas ajudas, de tantos incentivos. É assim que se constrói uma pessoa. E nós precisamos acreditar nas pessoas. O mineiro, por natureza, ele é mais desconfiado. Principalmente quando as pessoas dão motivo para desconfiar. Mas nós precisamos cuidar, irmãos. Sabe por quê? Para nós, em nosso tribunal privado, não decretarmos a condenação de quem Deus não condenou. Essa é a questão. Saulo de Tarso significava uma grande ameaça para a igreja cristã. Todos temiam Saulo de Tarso, porque ele prendia. O próprio Estevão foi apedrejado diante de Saulo de Tarso. Saulo guardou as roupas de Estevão. A igreja temia as ações de Saulo de Tarso. Mas hoje, lá na classe Ser Presbiteriano, alguém citou lá um parente, dizendo, aquele lá para ele não tem jeito. Eu disse, opa, para aí. Pode não ter jeito para nós, mas para o Espírito Santo do Senhor sempre há jeito. O Senhor, enquanto Saulo ia para Damasco com o fim de prender os cristãos, o Senhor o joga por terra, quebranta seu coração. Ele se levanta humilde. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir daquele momento nasce um novo homem, com o coração quebrantado, mudado, redimido, se torna apóstolo, pregador do Evangelho, homem de Deus. E meus amados, quando Saulo chega em Jerusalém, ele procura quem? Os apóstolos. Mas os apóstolos dizem o quê? Esse daí não. Ele persegue, ele mata, ele prende. Então criou-se aquele impasse. Quem vai acreditar em Saulo? Aparece neste momento Barnabé, homem bom que acredita nas pessoas. Barnabé tomou consigo a Saulo, o levou, o apresentou aos apóstolos, testemunhou da obra que Deus realizara na vida de Saulo e falou do ministério de pregação de Saulo. Um homem bom que acredita nas pessoas. E meus irmãos, mais tarde, Barnabé sai com Paulo, agora o apóstolo Paulo. Eles são enviados pela igreja na primeira viagem missionária. Eles vão cheios de fé e eles levam consigo um jovem chamado João Marcos. Só que muitos jovens ainda estão em processo de amadurecimento. Às vezes faltam a maturidade, às vezes não conseguem lidar com certas dificuldades. E quando dão, no meio da primeira viagem missionária, João Marcos resolve desistir e retornar. Retorna. Paulo e Barnabé continuaram na viagem missionária, fizeram o trabalho direitinho, andaram por muitas regiões e retornam para Jerusalém. Projetam uma segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé, animados para uma segunda viagem missionária. E o que aconteceu? João Marcos, quero ir com vocês. E meus irmãos, para ver o que é o ser humano. O apóstolo Paulo, sem dúvidas, um homem de Deus, que recebeu a ajuda de Barnabé. Agora diz para Barnabé, o quê? João Marcos não vai com a gente de jeito nenhum. Não foi ele que desistiu?
Não foi ele que voltou? Comigo ele não vai. E a discussão de Paulo e Barnabé foi alto. O que aconteceu? Barnabé toma consigo João Marcos e diz: tudo bem, eu vou levar João Marcos. Veja, irmãos, Barnabé novamente acredita nas pessoas. O apóstolo Paulo seguiu a viagem missionária com Silas e Barnabé com João Marcos. Barnabé era aquele tipo de pessoa que investia, que acreditava nas pessoas. Mas o mais importante, inclusive o reverendo Roberto citou de manhã, é que mais tarde, lá para o fim do ministério do apóstolo Paulo, ele reconheceu o valor de João Marcos. Quando ele diz: somente Lucas está comigo, toma contigo a Marcos e traga-o, pois me é útil. Pois me é útil. Meus amados, é importante nós lembrarmos que antes de mais nada, Deus acreditou em nós. Desde a eternidade. Acreditou em nós. Por causa dos nossos merecimentos, das nossas virtudes, das nossas qualidades. Não por causa da bondade do Senhor que nos constrange e age na nossa vida. Hoje eu fico olhando o passado. Ah, meus irmãos, se eu pudesse enumerar aqui quantas pessoas acreditaram em mim e me ajudaram tanto no ministério. Quantas vezes eu já orei e já lembrei de pessoas como o reverendo José Martins. O reverendo José Martins foi um dos pioneiros do movimento missionário no Brasil. Eu era um jovem, lá começando meus estudos, sabia nada. Reverendo José Martins falava: Edgar, vou fazer uma conferência missionária em tal lugar e você vai comigo. E eu ia com o reverendo José Martins, pensando: eu vou acompanhar o reverendo José Martins. Aí o reverendo José Martins falava: a preleção tal é sua. Eu ia lá, falava lá umas coisas, né? E o reverendo José Martins vinha e abraçava. Ei, mas que palavra abençoada, boa. Você viu? O povo nem cochilou. Você viu que nos outros lá, eles dormiram? Reverendo Moisés. Reverendo José Martins, Deus chamou ele à glória há pouco tempo. Meu sonho era trazer o reverendo José Martins aqui. O reverendo José Martins, um nome muito brasileiro, né? Mas na verdade ele é americano. Ele estava nos Estados Unidos. Genro do reverendo Estevão Slup. Deus chamou José Martins à glória há pouco tempo. Reverendo Moisés era pastor lá em Carmo do Paranaíba, eu estudante do IBEL. Quantas vezes o reverendo Moisés ligava para mim e dizia: vem pregar aqui na minha igreja. Me dava o púlpito, me dava tantas oportunidades, acreditava em mim. E sabe o que aconteceu? Depois fui para o seminário, terminei o seminário, a igreja de Carmo me convida: nós, você, que nós queremos como pastor. Mas quem preparou o caminho? Reverendo Moisés. Assim, ao longo da vida. Daí eu me lembro também do presbítero Gonzaga, lá em Carmo do Paranaíba. Deus chamou ele à glória por tempo. É assim quando a gente completa 60. A gente começa a olhar tantos que já foram promovidos, né? Aí o presbítero, já falei isso para os irmãos uma vez, a gente tinha uma discussão lá no conselho a respeito de um irmão, a gente recebe na igreja ou não recebe, esse irmão já vacilou tanto, este irmão já tropeçou tanto, agora quer voltar à comunhão da igreja, vamos receber? Não vamos receber. E olha, a maioria do conselho está aprendendo para não receber aquele irmão. Gonzaga caladinho. Aí no fim da conversa o Gonzaga: pois é, durante a minha vida toda, quando um bezerrinho berrou no curral, eu jamais deixei de abrir a porteira para ele entrar. Aquele silêncio no conselho. Vamos receber o irmão, né?
E não é de ver que esse irmão está firme lá até hoje, firme na fé. Então, meus irmãos, é Deus que trabalha, é Deus que muda os corações das pessoas, mas nós precisamos acreditar nas pessoas. Precisamos acreditar nas pessoas. Ser bondoso é ser generoso, é acreditar nas pessoas. Então nós vamos ajudando uns aos outros. E há uma cooperação multiforme na construção da vida das pessoas. E você pode contribuir grandemente para a construção da vida das pessoas, dos novos na fé. Nós sabe quantos irmãos nós completamos matriculados lá na sala Ser Presbiteriano? Quanto você acha, Raquel? 54. Vocês já sabem o nome deles todos? Já abraçaram eles todos? Meus irmãos, eu também não sei o nome deles todos ainda. Mas nós precisamos saber. Precisamos abraçar todos eles. Precisamos ajudá-los a firmar na fé. Ajudar os nossos irmãos que estão começando no ministério. Você já chamou o evangelista Lucas para ir almoçar na sua casa? Meus irmãos, eu não estou ganhando participação nenhuma nisso não. Mas ofereça um apoio. Quem está começando, inseguro, temeroso, não é? Ajudando uns aos outros, investindo uns nos outros. Mas para finalizar, irmãos, pessoa bondosa é também aquela que participa efetivamente da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. É isso. Meus irmãos, em Jerusalém, Barnabé pregava o Evangelho. Mas houve aquela perseguição da igreja, sobre a igreja de Jerusalém, e Barnabé, com outros, eles vão para Antioquia, que era uma igreja que reunia judeus, mas também gentios. E a igreja de Antioquia se tornou a grande base missionária a enviar missionários pelo mundo. E Barnabé lá estava pregando o Evangelho. Quando ele é enviado de Jerusalém para Antioquia, ele não apenas atende, porque era uma oportunidade dele servir a Deus e pregar o Evangelho, mas ele chega em Antioquia e ele começa a pregar o Evangelho com grande alegria. Havia alegria no coração dele por poder pregar o Evangelho em Antioquia. Isto está em Atos 11, 23 a 24. Meus irmãos, o maior dom que nós podemos repartir neste mundo é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o Evangelho de Jesus que muda vidas, regenera corações, forma pessoas para viverem em família, em sociedade. E é o Evangelho do Senhor Jesus que nos traz uma herança eterna, que absolutamente nada pode nos separar desta herança. Por isso, repartir o Evangelho é a maior expressão de generosidade, de bondade que nós podemos ter na vida. E nós precisamos repartir o Evangelho com tantas pessoas que precisam. Daí, irmãos, é importante nós observarmos a diferença de avaliação que nós precisamos ter dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque a avaliação que o mundo tem é diferente. A avaliação do mundo confere valor apenas às questões de cunho material. Se você ajuda materialmente, está tudo muito bem. Pregar o Evangelho não tem nenhum valor. Pelo contrário, se puder proibir, vamos proibir. Mas, irmãos, o Evangelho é poder de Deus para transformar corações, transformar vidas, dar vida ao pecador e trazer a eternidade à alma humana. Precisamos repartir o Evangelho. E o desafio, meus irmãos, é que agora, com 2 cultos,
Possamos trabalhar intensamente para vermos os bancos da igreja tomados, pessoas sendo alcançadas pela graça, vidas sendo transformadas, salvas, redimidas, e o povo de Deus adorando em espírito e em verdade. O mundo carece de pessoas bondosas. Que Deus nos ajude a sermos bondosos em um mundo egoísta, em um mundo violento, em um mundo mau. Que Deus nos ajude a sermos bondosos, agindo com generosidade, acreditando nas pessoas e anunciando o evangelho precioso da graça de nosso Senhor Jesus. Coral